Olá, sejam muito bem-vindos ao Inspiração, aqui no Datoncast, episódio onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou Eva Guizio, diretora e sócia da Datum Tecnologia. E hoje estou muito bem acompanhada da queridíssima Daiane Câmara. Dai, bom dia. Bom dia, Vinha. Muito feliz em estar aqui, dando um spoiler nesse episódio aqui cheio de mulheres fortes. Exatamente, Dai. Com certeza vai ser um episódio incrível. Dai, a pessoa com quem a gente vai conversar hoje tem uma baita história de vida. E eu tive a honra de acompanhar um pedacinho dessa trajetória, lá no início. Ela acredita no poder do conhecimento e sempre foi impulsionada por curiosidade. Descobriu cedo que poderia fazer parte de muitas jornadas por meio das áreas de recursos humanos. E isso mudou totalmente a sua carreira. Logo mais, nós vamos descobrir o porquê. Atualmente, ela é diretora de pessoas e ESG na Alelo. Além de executiva, ela executa vários outros papéis. Ela é mãe, esposa, filha, irmã. Uma mulher elegantíssima que está sempre tentando equilibrar todos os pratinhos, mesmo que já tenha entendido que não dá para ser perfeita em tudo. Para ela, o segredo é viver com leveza. E é com toda essa leveza que a gente vai bater esse papo hoje. Carolina Ferreira, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Nossa, que coisa mais linda, Eva. Obrigada, obrigada mesmo a você, a Dai, pelo convite. Estou muito, muito feliz de verdade de estar aqui. Para mim, participar de conversas como essa, ainda mais com pessoas tão queridas como você que fazem parte da minha história, para mim sempre é um motivo para eu me reconectar com toda essa história, pelo motivo pelo qual eu escolhi trabalhar com pessoas, com RH, porque eu acredito muito nesse poder de transformação mesmo de vidas, então eu vejo isso como um propósito mesmo de poder me conectar com mais pessoas, conhecer outras histórias. Então é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível com vocês. Bem, Seja muito, muito bem-vinda, Carol. Carol, vou Obrigada. começar aqui, porque eu sei que você se formou super nova, né? Com 21 aninhos já estava formada, mas também sei que não foi na área de RH. Conta pra gente, Carol, qual foi sua primeira formação e quando que você começou a cogitar uma possível transição de carreira? Legal, Dai. Eu me formei muito nova, assim, eu sempre fui um pouquinho adiantada na escola, mas eu acho que até chegar a essa escolha ali de formação, tem um contexto que é importante, que eu acho que vale a pena eu compartilhar aqui com vocês. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, né, da periferia de São Paulo, sou a mais velha de quatro irmãos, família grande. Sempre gostei muito, muito de estudar, de verdade. Sempre eu entendi desde pequenininha que o conhecimento abria um mundo pra gente. Então, eu sempre fui curiosa, criativa, gostava de inventar historinhas e tudo mais. Eu sempre fui assim, essa pessoa, mas sempre em escola pública foi onde eu me formei ali como ser humano, e isso para mim tem um valor muito grande, porque o ensino público dá pra gente já uma convivência com a diversidade muito especial, assim, né? Ainda mais na minha época ali, anos 80 e 90, convivia com várias classes sociais e diversidade racial, e então de realidades sociais também. Então, para mim, foi uma base muito, muito importante. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui fazer o ensino médio, eu não sabia muito bem para onde ir, mas eu sabia que eu queria muito já começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa escolinha de bairro. E eu falei, bom, para eu continuar isso pelo estudo, eu vou tentar uma capacitação mais profunda. E aí, na época, prestei vestibulinho para a escola técnica.
estadual e fui fazer o técnico em secretariado. Porque eu vi ali já uma possibilidade de começar a aprender os idiomas, que eu não tinha tido nenhum contato ainda, nenhuma possibilidade de poder estudar, né, o inglês, nem nada. Eu falei, bom, o secretariado já me dá essa porta. Era o único curso que já tinha ali possibilidade de você escolher pelo menos um, que era o inglês, e outro que aí você podia escolher e aí acabei escolhendo o espanhol, e foram 3 anos que eu consegui já me dedicar e pela própria escola ver a oportunidade de aprender, porque eu sabia que isso poderia mudar e ia ser um diferencial no meu futuro. E aí a formação, vou chegar na tua resposta, na faculdade, foi o secretariado executivo trilingue, que eu vi como uma possibilidade, primeiro, de dar continuidade nisso, era uma formação que eu ia continuar tendo contato com os idiomas, que para mim era, dentro da minha realidade, era o grande diferencial ali, né? E, de novo, né, continuei numa escola técnica pública, mas ali sim, com uma outra realidade totalmente diferente. Ali já me deu, assim, um grande primeiro estalo, porque foi lá que eu vi que existia um outro mundo, além do meu bairro, da minha escola de bairro, das pessoas que eu tinha convivido até então. Então, ampliou esse conhecimento. E lá, conversando com as meninas que estudavam comigo, elas falaram, poxa, vamos ali fazer um cadastro, era na Avenida Paulista na época, para trabalhar numa empresa de telecomunicações, né? Que é a Vivo hoje, na época era Telesp, meu Deus. E aí a gente ia de bando, assim, para Avenida Paulista, no prédio, para preencher a ficha e tentar um estágio técnico. E aí foi o meu começo de carreira, ainda no ensino técnico, né, dando continuidade ali, tinha 14 para 15 anos, então eu fazia um estágio em secretariado, falei, bom, posso dar essa continuidade aqui, tendo contato com os idiomas e uma projeção de carreira, né, porque daí você começa a ter as referências, como estagiária do técnico secretariado, você trabalhava com outras secretárias sêniores ali em um mundo corporativo, um mundo de escritório, aquele primeiro contato que já me agradou muito, assim, ter aquela visão de empresa, do que as pessoas faziam, da contribuição delas, de poder aprender muito, assim. Então, foi por isso, assim, basicamente, a escolha do secretariado. E conheci o RH como uma matéria da faculdade. E aí Olha, era minha professora maravilhosa, psicóloga, e ali eu entendi que o RH era além de um processo de folha de pagamento, que até então meu contato era isso, eu precisava do RH para entender o holerite, e ali eu entendi que era sobre pessoas, as relações das pessoas, os comportamentos humanos, como que as relações se davam no trabalho, como que o RH pode ajudar no desenvolvimento das pessoas, que existiam, né, existe até hoje conceitos, métodos, estudos, e não só a parte subjetiva, que quando a gente lida com pessoas tem uma subjetividade ali natural, mas uma coisa objetiva também, né, de carreira, de como a gente apoia alguém que tem o desejo de chegar a algum lugar, né, o RH tem eu falo que é um poder mesmo ali, de poder ajudar as pessoas nesse lugar, ou ajudar os líderes a ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar. E ali eu me apaixonei perdidamente e falei, é isso que eu vou querer para minha vida. E daí para frente eu tentei buscar caminhos, né, estabelecer objetivos para chegar lá. Eu concluí a faculdade com 21 anos e aí eu pensei, bom, ou eu posso fazer uma outra formação, pode ser psicologia ou tecnólogo em RH, ou posso buscar especializações. E aí eu decidi fazer as especializações e quando eu consegui assim, entrar realmente numa multinacional, numa empresa grande, foi onde eu conheci a Eva, eu estava fazendo a pós-graduação, entrei num caminho de ainda apoio pelo secretariado, né, para apoiar a diretora de RH na época, mas já fazendo uma pós em RH. Então, ali eu entendi que seria um caminho que poderia me ajudar ali naquele começo, vai. que história, né? Que legal. E aí parece que passou tanto tempo e ela estava com 21 anos, olha só. É. Carol, e naquela época em que você se formou, só uma curiosidade, eu também sou da Zona Leste, eu também estudei em escola pública e também comecei a trabalhar com 14 anos. Olha só Aí, que legal! como a energia aproxima as pessoas. Conexões. Eu tô aqui com a Conecta, né?
Com certeza. Eu tô aqui com uma dúvida. Lá no início da sua trajetória, o Uhum, mercado era bem diferente, principalmente em relação ao nome ali das universidades, né? Muitas vezes as empresas uhum, selecionavam ali os currículos pela escola, né? Pela faculdade em que a pessoa sim, estudou. Isso era muito valorizado. Como foi que uhum. você, com toda essa história, vindo de escola pública, fazendo um técnico gratuito, como que você navegou nesse cenário e lidou com essa questão, né? Que poderia até ser um problema na época. Eu gosto muito dessa pergunta, Dai, porque eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade, né, em espaço como esse, e nunca num lugar de vitimização. Acho que isso é muito importante, mas sempre num lugar de inspirar outras pessoas, e assim como você, também uma executiva, está aqui hoje, né, de origem parecida com a minha, para mostrar que é possível chegar. Vai ser um caminho muitas vezes mais difícil, porque a gente já e essa é a realidade do Brasil como um todo, né? Então, é claro, a gente tem nosso lugar de privilégio também, mas a nossa história e a nossa origem, né, também exigiram da gente esforços adicionais para a gente chegar até onde a gente chegou. Por isso que eu gosto dessa sua pergunta. Quando eu entrei no mundo corporativo, e realmente uma época aí já falando quando eu já entrei numa grande empresa, uma multinacional, numa posição ainda bem júnior, embora já tivesse uma faculdade, e eu coloquei como objetivo ser uma BP de RH, foi isso, porque eu tinha profissionais como a Eva ali no dia a dia, né, com quem eu lidava, com quem eu aprendia, eu fiz da empresa a minha universidade. Gosto de dizer isso. Eu fiz da empresa a possibilidade de eu aprender. Então, acho que esse é o grande diferencial da gente. O que a gente faz é a gente que dá o tamanho para aquilo. Pode ser só um trabalho operacional, se você enxergar aquilo e você lidar com esse trabalho, com essa atividade dessa forma. E ok, você vai ganhar o teu ali, pode até se sustentar por algum tempo. Mas se você der uma relevância maior, uma importância, entender que o seu trabalho contribui para um todo e sempre mostrar essa vontade de aprender, eu não dava paz nem para Eva nem para as pares dela na época. Você vai fazer uma entrevista, me leva. Aí você vai dar um treinamento, deixa eu ir. Eu fico quietinha, só vou lá observar. Porque é isso, eu acho que esse foi o grande primeiro diferencial. Ter essa curiosidade, essa vontade de aprender e entender pessoas que vão te ajudar a chegar lá, criar essas conexões, mostrar isso. E sempre dar valor e relevância para aquilo que está com a gente, né? E que aí eu acho que isso toma uma proporção maior. Acho que esse foi o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, na época, quando eu decidi evoluir, eu concorria com estagiários na época, né? Eu era uma assistente, mas eu concorria com estagiários para uma vaga de analista, ali de igual para igual, e muitas vezes estagiários que, embora ainda estivessem estudando, e na faculdade eu já estava graduada, mas eram das chamadas faculdades de primeira linha, tinham feito intercâmbio, a grande maioria, desses estagiários que conseguiam chegar em empresas como aquela, né? É, então, assim, eu concorria com quem realmente já tinha. Eu tinha o idioma, que era o diferencial, que foi o meu foco no começo da carreira, mas eles também tinham. E tinham outras coisas. Estudavam na faculdade de primeira linha, tinham feito intercâmbio, e já tinham uma realidade social, então já tinha uma diferença que eu entendi que eram esses fatores iniciais que eu comentei, de criar a conexão com pessoas que vão te ajudar, você dar relevância para aquilo que você fazer, é fazer o seu com excelência, no simples, mas com muita excelência, com pessoas que vão te apoiar, com pessoas que vão te ajudar. E aí quando eu entendi isso, eu priorizei esses primeiros pilares e fui olhando para todas as oportunidades que me apareciam. Então, fazendo um bom trabalho, sendo reconhecida por aquilo, quando surgia, eu percebia que tinha uma oportunidade, opa, tô aqui, lembrem de mim. E aí você vai justamente para concorrência, vamos chamar assim, mas as pessoas já conhecem o seu trabalho, já conhecem a tua história, já conhecem a tua capacidade de entrega. Então acho que foi isso que me ajudou muito, sabe? Aí acho que tem a ver um pouco com a forma como você encara o desafio e corre atrás. Ontem eu estava falando isso, eu estava conversando com uma amiga, a gente falou que acho que a principal competência é aquela vai lá e faz, sabe assim? Que Com aí, para certeza. mim,
teve um peso, uma relevância maior do que o currículo, do que as faculdades, do que o intercâmbio, que eu não tinha. Essa disposição, né? Essa boa vontade de fazer e também as conexões. Carol, eu É. tenho mais uma dúvida para finalizar esse papo de universidade e tudo mais. No decorrer ali das suas experiências, das primeiras experiências lá no começo, você também teve a oportunidade de ter formações oferecidas pelas empresas que você trabalhava? E se sim, como que você aproveitou essas oportunidades para talvez eliminar esse possível gap que você pudesse ter na época? E isso foi fundamental, Dai. De novo, né? Acho que se as empresas hoje tiverem esse entendimento e muito claro de que a educação transforma, investirem nisso, vão ter times com certeza mais preparados, não só no hard skill, né, mas no soft skill também, porque e eu trago isso como um legado, como um propósito, primeiro como um propósito, depois um legado nas empresas que eu tenho a possibilidade de atuar, e na Alelo a gente está com um projeto muito legal que a gente trouxe aqui também, nesse sentido de apoio à formação. Acho que as duas coisas caminham juntas, né? Realmente eu tive essa oportunidade de trabalhar em empresas que valorizavam isso desde o comecinho da minha carreira, pós-estágio universitário, né? Porque depois eu fui para um estágio universitário antes de entrar nessa grande empresa. Eu sempre tive essa possibilidade de trabalhar em empresas que reconheceram isso, e isso é muito importante. E eu acho que se você não está também numa empresa que tem um programa de apoio à formação estruturado, se você tiver um líder que acredita nisso e você conseguir influenciar a tua liderança nesse sentido, essa liderança também vai querer investir em você e buscar caminhos, mesmo que a empresa não tenha um programa estruturado. E daí volto, você sempre demonstrar a sua curiosidade, sua vontade de aprender, a competência do vai lá e faz, você mostrar teu poder de contribuição ali, vai ser automático a tua liderança, a empresa, buscar investir em você. Mas realmente tinha essa possibilidade, essas empresas tinham, as duas principais empresas, esses programas, mas tão importante quanto ter o programa é você, de novo, demonstrar que você quer aprender, que você quer evoluir, e levar para a tua liderança ali o que você quer aprender, o que você quer construir, o porquê que você quer. Então, eu sempre fui intencional nessas questões, assim, Dai. Então, se tem ali o programa de apoio à formação, perfeito. Vou lá, vejo o que, que eu quero como próximo passo da minha carreira, o que, que eu preciso aprender formalmente, além do que o próprio dia a dia já vai trazer para a gente de conhecimento, e levava sempre de uma forma estruturada para minha liderança. Então, depois da primeira pós-graduação que eu fiz lá em gestão estratégica de pessoas, lá atrás, a outra era um programa de educação continuada, em RH também, eu tinha o sonho de estudar, aí sim, né, que daí vem um pouco dos próximos passos, nas faculdades de referência, como especialização mesmo, então FGV, INSPER, e aí eu fiz 5 pós-graduações depois, nessas faculdades que eu tinha o sonho de estudar. E eu tenho um apelido na Lelo que é Maria Cursinho, né? Até hoje, todo o curso que tem, eu sempre levantei a mão para fazer. Então, eu levava dessa forma estruturada. Já, olha, é um programa de educação continuada na FGV, em RH, acho que vai me ajudar nisso, nisso e nisso. Lembra aquele feedback que você me deu? Tal, tal e tal ponto. Acho que isso vai me ajudar nisso, vai me ajudar a dar o próximo passo. E aí, eu consegui esse apoio. E a Lelo, que é a empresa que eu estou hoje, da mesma forma, sempre teve um programa de apoio à formação estruturado, e hoje a gente está com um programa muito legal, uma plataforma que a gente dá a possibilidade das pessoas fazerem graduação, pós-graduação, sem pagarem absolutamente nada. Então, quando a gente fala de um aprendiz, por exemplo, que está começando a carreira com a gente, hoje ele tem acesso a um computador, porque a gente é modelo híbrido, né? Consegue ter acesso à ferramenta, tem internet que a gente fornece também para a pessoa poder trabalhar, porque quando a gente fala de novo dessa base, muitas vezes vem de um contexto que não tem acesso à internet em casa, e hoje uma plataforma que ele consegue fazer uma graduação pela empresa sem pagar nada. E isso muito alinhado com o Márcio, que é meu CEO, que também tem uma história de vida incrível, e eu acredito muito nessa parceria CHRO-CEO, quando a gente tem um propósito claro e entende
que isso pode transformar as vidas, e são essas vidas que vão transformar a empresa. Então, eu me conecto muito porque tem a ver com a minha história e eu transformou a minha vida e eu acredito muito que isso transforma outras vidas e, consequentemente, as organizações. Incrível. Maravilhoso, né, Dai? Ela é encantadora. Aprendi muito contigo, de verdade, Ai, você sabe disso. amada. Olha só, eu me conecto demais com a história da Carol, né? Porque eu também venho de uma origem bastante humilde, também estudei em escolas públicas, também cursei a faculdade que não era de maior renome, né? E consegui construir uma carreira, eu acho bacana, né? Aqui aos Sim. 51 eu tenho muito orgulho da onde eu vim e onde eu cheguei. E aí eu te ouvindo aqui, Carol, eu peguei 3 pontos importantes, né? Eu acho que o primeiro deles é a gente honrar a nossa história. Acho que todo profissional ele precisa honrar a sua história. E a sua história tem a ver com a história dos seus antepassados, a história da sua família, da onde ele vem, né? Uhum. O segundo ponto é a gente estar aberto a aprender. E a gente entender que a gente vai aprender a vida toda. Uhum. Que a gente nunca vai estar pronto. A gente está em construção o tempo todo. E talvez o mais importante recado aqui que bateu te ouvindo é: a carreira ela é nossa, ela não é da empresa. Se a gente Sim, não entender isso desde cedo, a gente talvez não vá conseguir nem enxergar as oportunidades que a empresa está colocando na nossa frente. é isso. Esse movimento ele tem que ser interno, ele tem que ser nosso. E aí, dando seguimento, né, a gente fala muito nos dias de hoje de soft skills. Uhum. Lá Uhum. atrás a gente já dizia, né, Carol, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. E essa Sim. história não mudou. Só que nos dias de hoje a gente fala muito, muito mais sobre soft skills. Uhum. Eu queria Uhum. entender um pouquinho a tua visão, né, e como líder de pessoas e cultura, né, o que que mudou nas empresas quando a gente fala de perfil para a gente contratar, né, e o que Uhum. que de fato a gente está buscando nos dias de hoje? Uhum. Eu concordo 1000% com você, assim, que quando a gente consegue compartilhar um pouco da nossa história e se conectar, a gente honra, é isso mesmo, é a base, acho que é a base, valores, família. Isso é muito importante, eu como mãe de três, isso pra mim, assim, também, e da mesma forma que eu tenho esse olhar pra trás, eu quero que meus filhos também, em algum momento da história deles, eles também olhem pra trás e tenham essa referência, né, que a gente tem, que é muito importante, que você disse. Bom, vamos lá, soft skills, hard skills. Muito legal a tua pergunta. Eu sempre falo assim, ó, o hard skill, que é essa visão mais técnica das coisas, ele inspira. Hard skill vai inspirar. O tempo todo a gente assim, hoje a gente está falando de IA, a gente já falou de outras coisas, a gente falou lá no comecinho dos anos 90 da internet, né? Tem uma discussão hoje muito legal da IA ser a nova internet, que quando a gente fala de hard skill, a gente perguntava, né? Lá nos primórdios, você sabe lidar com internet? Como que é? Você tem essa familiaridade? Hoje a gente fala de IA e a cada novo ciclo vão surgir novas tecnologias de novo. Os hard skills eles vão vencendo e a depender do que a gente tem de contexto de mundo, a gente vai precisar sempre se atualizar. Quando a gente fala de soft skills, para mim hoje, eu acho que sempre foi, na verdade, mas hoje ainda mais ele é importante. E para mim não é muito. É importante, não, é o grande diferencial. E não é muito assim sobre o que você sabe e o que você não sabe. É muito mais sobre a tua capacidade de aprender e de se reinventar, de estar disponível para. Quando eu falo que um hard skill vence, quanto que eu consigo. Aí onde entra o soft skill? A minha capacidade de me desapegar disso aqui para buscar o outro, porque isso tem a ver também o quanto eu quero coisas novas para minha vida, para minha carreira, nesse protagonismo que você mesma mencionou. Então, acho que é isso, a capacidade de você se desapegar e se preparar e estar pronto, disponível para o novo, isso é fundamental, isso tem a ver diretamente com o soft skill, essa questão de você se reinventar, acho que isso é fundamental hoje em qualquer nível na empresa, quando a gente for contratar, né? Desde dos entrantes até executivos. A gente fala também a parte da capacidade da pessoa se relacionar. E aqui eu acho que eu vou fazer um parêntese importante. Eu acredito muito é, quanto é fundamental a construção das relações de confiança.
hoje a gente vive uma crise mundial na confiança, a gente tem várias pesquisas falando sobre isso, tem a Edelman Trust que eu sempre gosto de usar como referência, a gente tem uma crise, as pessoas não confiam no governo, as pessoas não confiam nas empresas, as pessoas não confiam na liderança. Outro exemplo que eu vi muito interessante é que hoje as pessoas buscam feedback com a IA, na interação com a IA, do que com a própria liderança. Porque se a IA me fala coisas mais relevantes que vão contribuir para mim vale mais do que a conversa com a minha liderança. Ó, que coisa doida. Então, eu acho que é muito nesse lugar da gente buscar construir relações de confiança. E muitas vezes vai partir da nossa liderança, mas aí falando da perspectiva da pessoa, num olhar de soft skill na hora de contratar. É o quanto essa pessoa também está disposta, disponível a fazer isso. Então ter conversas de qualidade, falar o que precisa ser falado, dar feedback honesto, de forma respeitosa, buscar criar essa conexão. Se eu tenho uma relação de confiança entre um líder e um liderado, verdadeira, em que eu, líder, vou te falar o que você precisa melhorar de forma clara, objetiva, respeitosa, você também, enquanto meu liderado, vai dizer, a gente está mostrando que a gente se importa um com o outro. E não é sobre, muitas vezes eu não quero te dizer porque eu não quero que você se sinta mal em relação a mim, ou eu não quero parecer. Não é olhar para isso, é olhar ponto. Se eu mostro para você que eu me importo com a companhia, eu me importo e a gente dá os próximos passos, a gente juntos aqui vai conseguir chegar do outro lado. Eu construo essa relação de confiança no one-on-one, isso se expande para uma relação de confiança de time, e isso é muito poderoso para levar a empresa para um outro lugar. E sempre vai começar no pequeno, pode ser uma empresa de 10 pessoas, pode ser uma empresa de 100 mil pessoas. Se a gente consegue criar essas conexões dentro das relações de interface ali do dia a dia, isso é poderoso demais na organização. A gente vem exatamente hoje na Lelo vivenciando esse movimento e a gente tem números que já é uma jornada, né? Que já mostram pequenas evoluções. Então, concluindo essa visão do soft skills, tão importante quanto você está disposto a se desapegar, olhar para o novo, reaprender, se lançar, é você também buscar evoluir na construção das relações. Primeiro com a tua liderança direta e depois expandindo isso para as outras áreas. Você buscar sair do seu quentinho, estar conectado, atento às coisas que estão acontecendo em volta, porque isso de verdade gera um movimento assim muito poderoso na empresa, de geração de valor, de busca pelo crescimento, de chegar do outro lado. Eu gosto de dizer que isso é o que muda o jogo É o que muda o jogo, Evinha. dentro das empresas. Ponto. É, Ponto. É isso mesmo. E nessa crise maravilhoso. de confiança, acho que a iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande nisso. E eu acho que é aí que a gente pode ajudar. E como profissionais aqui, lideranças em forma geral e profissionais de RH, a gente pode contribuir muito para que a gente tenha relações de qualidade, relações sinceras, relações que mudam o jogo mesmo, sabe? A gente tem essa responsabilidade, essa missão, acho que a gente precisa muito olhar para isso. Perfeito. Dai? Essa conversa com a Carol faz jus ao nome desse quadro, que é inspiração. Tô inspirada aqui, Carol. Mas eu quero voltar de novo, Eva, me perdoe. Quero voltar um pouquinho ali na sua trajetória, daquela assistente de RH que se tornou diretora de pessoas e ESG. Quais foram, Carol, os principais desafios que você enfrentou, tanto para sentar na cadeira que você está hoje, e como tem Uhum. sido ocupá-la? Então, falando de desafios que você enfrentou e qual é a sensação, como tem sido a sua ocupação nela? Muito legal, Dai. E que bom, tá sendo muito, muito gostosa essa conversa assim leve, que é como eu acredito muito que as coisas precisam ser. Que legal, muito bom. Eu acho que um dos grandes desafios que eu enfrentei, eu acho que a gente enfrenta como um todo, especialmente nós mulheres, justamente por essa jornada que a gente tem, que é nossa, acho que é muito da feminilidade, acho que a feminilidade faz da gente é, essa pessoa que abraça muitas coisas, faz parte do universo feminino, é nosso. E quando a gente se dispõe a ter uma carreira, a construir uma carreira, vê valor neste
um dos nossos papéis, né? Como a Evinha falou lá no começo, de mãe, de esposa, de filha, de irmã, de executiva. Eu acho que quando a gente se dispõe a ter este papel de executiva, isso tem um valor para a gente, uma relevância, uma importância, a gente corre atrás. A gente precisa entender como isso se comporta dentro de um todo. E aí, o meu principal desafio foi primeiro entender isso, que eu não precisava estar totalmente pronta, nem me sentir totalmente pronta para dar o próximo passo. E isso é a maturidade, é a carreira, é o andar dos anos que vão, né, da estrada que vão dando isso pra gente. Se eu pudesse olhar para trás e conversar com a Carol lá do comecinho, e falar, você nunca vai estar pronta, esquece. Mas mesmo assim se lança e se joga, porque eu acho que eu teria evoluído com mais confiança, teria sofrido menos em algumas das etapas, porque sempre tive muito essa cobrança de estar pronta. Não, agora eu vou estudar isso porque eu vou estar pronta. Agora eu vou fazer tal coisa porque aí sim eu vou estar pronta. E a gente nunca vai estar. Então acho que o grande desafio é primeiro a gente entender isso. E ao mesmo tempo como que a gente faz, e sempre vai ser um recorte mais olhando pro feminino, que é o nosso lugar aqui de fala, né? Como que a gente lida bem com a culpa. E por que que eu gosto de falar como a gente lida bem com a culpa? Meus filhos sempre foram crianças de escola, de período integral, né? Eu fui uma criança também de escola, porque meus pais precisavam trabalhar, enfim. A rede de apoio é super importante. Eu tenho uma rede de apoio importante, minha mãe, minha sogra tem esse privilégio, sei que muitas outras mães e mulheres executivas não têm, mas eu acho que a gente pode lidar com a culpa de duas formas, é muito como eu acredito. Primeiro, seu filho, quando você decide ter esse papel, né, vai ficar numa escola e não sofra com isso. É importante você ter esse processo de escolha da escola, de quem que vai estar com seu filho, de como que vai ser. E aí não tem certo ou errado. A melhor escola que você vai encarar pode não ser a que eu vou escolher, e tá tudo bem. Mas a gente ter essa tranquilidade e conviver bem com isso. E entender que você não vai estar 100% do tempo em tudo, conectado em tudo, seja em qualquer um desses papéis. Não vou estar com a minha mãe em todos os momentos que ela vai precisar 100%, nem com o meu filho, nem na empresa, mas esses papéis precisam conviver de uma forma o mais harmoniosa possível. Então, primeiro, entender que você, no fim do dia, quando olhar para trás, deu o seu melhor, e o seu melhor hoje vai ser esse, amanhã vai ser esse, e no outro dia vai ser esse, e vai ser esse de novo. Você olhar para trás no fim do dia e falar, eu dei o meu melhor, meu filho ficou na escola e tá tudo bem, eu consegui fazer as reuniões que eu queria e tá tudo bem, eu não consegui fazer uma reunião e agora e tá tudo bem, porque foi o melhor que eu dei neste dia. Não trazer a culpa para um lugar que vai te paralisar ou te puxar para baixo, ou, não, eu não consegui ir nesta reunião da escola. Nossa, sou uma mãe ruim, não consegui ajudar meu filho a fazer aquela coisa, não, sou uma mãe. Não consegui porque eu exerci outros papéis e neste dia eu dei o meu melhor. Ponto. E quando a culpa persiste, você fazer dela o seu aprendizado, porque aí eu acho que é também o X da questão. O sentimento de culpa faz a gente refletir sobre algo que a gente poderia ter feito diferente. Então, você racionalizar isso e pensar, tá, eu tô me sentindo assim, eu poderia ter feito isso diferente. Foi um contexto em que eu dei o meu melhor, mas quando eu for vivenciar uma situação parecida, eu consigo fazer algo diferente, trago comigo um aprendizado para que isso não pese para mim. Eu acho que as mulheres têm uma tendência a usar a culpa de uma forma que paralisa. E a gente tem a oportunidade de usar a culpa como um aprendizado, para a gente fazer melhor de uma próxima vez. Então, acho que esse também é um grande desafio, como a gente equilibra os papéis e faz esse exercício diário de aprendizado, de tentar evoluir, para que amanhã, quando eu reflita sobre ter dado o meu melhor, eu tenha usado tudo isso numa visão de evolução, sabe? Então, acho que no recorte executiva, tentando equilibrar todos os papéis, eu acho que essa harmonia dos papéis sempre vai ser o grande desafio, sabe? Foi desde o começo e acho que vai continuar sendo, sempre será. Carol, você usou a palavra leveza algumas vezes aqui nesse episódio e dá para perceber o como você se empenha em deixar a sua vida, né, tudo que está ao seu redor leve. Muito bacana. Eu tento mesmo muito, assim, e é um exercício, gente, assim, não é fácil, né? Às vezes eu falo que eu não gosto de ser engenheira de obra pronta. Chegar aqui e falar, não tem
mundo ideal, vai ter o dia que a gente vai estar super disposta, aquele dia que a gente acorda, que a gente treina, que a gente faz a terapia e vai pra reunião super preparada. E vai ter o dia que, como todos os seres humanos, que a gente fala, meu Deus, hoje se eu pudesse ficar aqui quietinha, não falar com ninguém, não ver ninguém, Eu eu ficava. agradeceria. De novo, é isso. E aí, como que a gente lida com tudo isso? Mas é buscar, o que eu falei, né? Da intenção. Se a gente leva com intenção trazer leveza para as coisas, ou é isso, sabe? É tentar harmonizar as coisas de uma forma que você não se sinta culpado, ou que olhe para essa questão do aprendizado, acho que a gente tenta fazer das coisas algo mais simples, sabe? Com certeza, eu estava te escutando e eu compactuo muito, né? Eu digo que eu só consegui me desenvolver e crescer na minha carreira porque eu dividi a minha maternidade. É, Senão eu não teria conseguido, né? Então, de é. fato, eu tenho uma rede de apoio que conseguiu ao longo, né? Os gêmeos vão fazer 15 anos aí no próximo ano, já passou muito tempo. Meu Mas Deus, sem é. essa rede de apoio, não teria conseguido. Então, Não teria. e não existe essa perfeição, né, Carol? Não, Mas exato. Mas, Carol, a Dai te puxa para a tua história e eu te puxo para a visão da nossa CHRO, né? Aham. Vamos olhar os últimos 15 anos. Quais são as Uhum. principais transformações que as áreas de recursos humanos passaram e tiveram que se adaptar na tua visão, assim, a partir dessa Uhum. transformação de mundo? Uhum. Eu vejo muito assim, ó, os ciclos que a gente vive no mundo, né, de papel do RH. Então, acho que quando a gente para analisar desde lá de trás, um papel mais operacional, mais processual, Uhum. que aí foi migrando para essa visão das relações, como as pessoas se comportam, essa questão que a gente falou, né, das relações da confiança, o quanto que é algo que muitas vezes é mais subjetivo, é o que vai fazer a virada lá na frente, e aí eu acho que o RH ao longo desses últimos 15 anos foi tomando um papel mais protagonista e absorvendo outras responsabilidades além dos processos, porque acho que, e aí estou falando de empresas que conseguiram avançar e se desenvolver na visão da importância de ter um RH estratégico, o quanto que isso também vira o jogo, e investiram nisso, né? Então, de novo, a gente sabe que tem empresas e empresas e vários estágios de maturidade nessa visão, mas partindo do lugar de empresas que entenderam que ter uma área com protagonismo para olhar para a importância da relação entre as pessoas nessa linha, né, evolutiva, com mais protagonismo, realmente faz a diferença. Então, foi o que eu falei, evolução do processo, depois entendimento da importância das relações e de como os soft e os hard skills faziam a diferença. Então, virou um RH mais para esse olhar de desenvolvimento, né? Quando começou o DHO, o Sim. desenvolvimento, a construção dos times. Aí, vindo mais recentemente, daí acho que mais para os últimos 10 anos, o papel fundamental do RH nas chamadas transformações digitais das organizações, quando começou a entender que a tecnologia ter um papel central dentro das empresas, então quanto que as áreas de pessoas impulsionam isso, trazem isso, dão luz para isso dentro do seu processo, né? Olham para isso. E para mim, algo que é perene, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, é a cultura. Aí o que faz da datum a datum, o que faz da alelo a alelo, como que Uhum. as relações se dão, quais são as coisas das quais a companhia não abre mão, do que realmente a empresa não quer ter ali dentro, e aí o RH como um grande guardião vai ter que olhar para isso de uma forma perene. Por quê? A cultura ela se manifesta da forma prática como as coisas acontecem no dia a dia. Então a gente falou ali, por exemplo, da construção das relações. O quanto que a gente como RH impulsiona isso, dando ferramenta, dando repertório para a liderança, influenciando quando a gente fala do C-level, o próprio CEO a dar o exemplo e as outras pessoas que fazem parte da alta liderança, o quanto que a gente fomenta conversas para ter um board
e outras posições de liderança mais diversa, para que a gente tenha conversas mais plurais, em todos os sentidos. Acho que essa diversidade social, que a gente falou muito aqui, é importante, a racial, a de gênero, a de orientação sexual, para que a gente tenha diferentes visões num olhar de influência. Isso também faz parte do capítulo cultura organizacional. Tudo que a empresa tem de ritual e de símbolo, eu vejo hoje a área de pessoas com esse papel protagonista e transversal para que impulsione a empresa a chegar onde ela precisa chegar. E aí eu fecho com uma visão hoje, que eu acho que é fundamental, que a gente objetiva isso, mostrando o impacto de tudo isso no resultado. Aí eu acho que é onde a gente está hoje, numa cultura mais de dados e de performance, como a gente consegue tangibilizar tudo que a gente faz, tudo que a cultura tem de força, de potência, para que a empresa chegue onde ela precisa chegar. Então, quando a gente fala de uma estratégia de pessoas, ela precisa estar diretamente conectada com a estratégia da companhia. Então, a gente precisa saber onde a companhia quer chegar, qual é o guidance, para daí a gente entender como a gente consegue apoiar a empresa para chegar ali, com números dentro dos nossos processos. E ter uma estratégia de RH clara, com os seus principais KPIs, mostrando para o board que ponteiros que a gente está mexendo hoje, a gente fala muito de novo, né, da cultura de performance, tudo que a gente está fazendo está virando ponteiro, a sua ferramenta hoje de avaliação de desempenho mostra isso, as suas conversas, seus fóruns de carreira para entender sucessão e sustentabilidade do negócio, você consegue mostrar num pipeline claro, com números. Então hoje eu acho que a gente está mais nesse lugar, e as lideranças de RH com essa responsabilidade de cada vez mais fomentar e mostrar que quando a gente senta num board ou em qualquer reunião com outras lideranças, a gente senta não para falar das pessoas, para falar do negócio, para falar como a gente agrega valor para que o negócio atinja os objetivos. Por quê? Os objetivos só vão ser atingidos por meio das pessoas. Se eu não tiver pessoas engajadas, saudáveis mentalmente, se eu não tiver relações de qualidade, daí entra o papel do RH, a gente não vai entregar. E como a gente mostra tudo isso com números, de uma forma estratégica, de uma forma objetiva. Então eu vejo essa evolução e eu acho que é dali para frente. Agora, trazendo a tecnologia para dentro dessa conversa, que aí a gente já entraria no outro capítulo, né, de como a gente facilita a nossa vida na hora de mostrar tudo isso em números, o que a gente tem de tecnologia para nos apoiar também. Excelente. Eu vi Carol, uma. Dai, eu vi aqui como se fosse a minha vida estivesse passando na minha frente, tô dentro de um cinema, entende? Essa evolução. Incrível. e Segue aí, Dai. A Carol parece que entrou na minha mente e já começou a responder a pergunta que eu ia fazer para ela Já. agora. Que É a gente, mesmo? É. parece que você está aqui, a gente está tão conectada que parece que você está aqui dentro da minha cabeça, Carol. A gente sabe que hoje em dia existe uma grande dificuldade e um desafio em equilibrar o cuidado com as pessoas, principalmente para a área de RH, com a Uhum, necessidade de performance, né, que você citou algumas uhum. vezes agora na sua fala anterior. E especialmente em um mercado competitivo e que está sempre se transformando como da Lelo. Se você Uhum. tivesse, Carol, que dar um conselho, uma dica, qual seria a cerejinha do bolo para trabalhar com esse equilíbrio entre qualidade de vida, saúde emocional e essa necessidade de performance que o mercado exige? Muito legal essa questão, Dai, muito legal mesmo. Para mim, a performance, a boa performance, ela vem como consequência de uma cultura em que você demonstra esse cuidado com as pessoas. De novo, uma empresa em que você investe em ter uma comunicação transparente, em que dê para as pessoas uma segurança ali, né, do momento da companhia, onde ela está, para onde ela está indo, em que você investe em ter líderes, e realmente a posição de liderança hoje está cada vez mais complexa, a gente sabe disso, e aí vem o nosso papel, só parênteses, né, enquanto RHs e gestão de pessoas, de apoiar essa liderança nesse novo momento. Também, quando a gente investe nesse cuidado, nos nossos rituais, da cultura que a gente falou agora, a gente vai ter uma empresa que performa mais.
Então, isso, às vezes, numa discussão, eu estava também falando isso para estudantes do Mackenzie, foi muito legal essa conversa, porque eu falei, gente, imagina que a gente precisa sentar para falar para o board o que é importante, é relevante a gente ter o happy hour na empresa. Mas como que eu levo isso de uma forma estratégica, que é importante e tal? Aí uma estudante ali de psicologia que tá RH levantou a mão e falou, mas Carol, como você faz isso? Como você convence que ter o happy hour é importante? Eu fiquei pensando aqui, como que a gente faz? Porque não conecta. Porque, de novo, a gente volta para a questão da cultura. Se é uma cultura em que as pessoas veem valor no happy hour, em a empresa disponibilizar um momento para elas estarem juntas, para elas trocarem, para celebrarem a entrega, para falarem de lições aprendidas, se a empresa fomenta isso, tem uma cultura que impulsiona isso, entendendo que isso é importante para as pessoas, a gente vai evoluir para uma boa performance. As coisas estão diretamente conectadas e, de novo, a gente pode demonstrar isso com números, né? Então, e aí a gente tem algumas formas de fazer isso. Como eu, Carol, acredito. Primeiro, a gente tem que ouvir as pessoas. Muitas vezes a gente parte de um lugar, RH, e é natural, e acho que não é só do RH, é do ser humano, de que aquilo que a gente valoriza, aquilo que é importante para a gente, é o que é importante para o outro e para todo mundo da empresa. Então, a gente também, principalmente pós-pandemia, a gente saiu fazendo um monte de coisa, implementando um monte de programa, sai fazendo, porque tem uma boa intenção por trás. Mas tem tanto valor você parar e escutar as pessoas e de uma forma simples. Você pode botar um forms, pode botar na sua ferramenta ali de comunicação, fazer pergunta, o time de BP vai lá, ouve. Ou se você tiver uma super ferramenta de pesquisa melhor dos mundos, né? Ter a ferramenta, ter a tecnologia que nos ajude. Então, primeiro é ouvir o que para as pessoas da companhia que vivenciam aquela cultura é o cuidado. Porque eu posso ter uma visão do que é cuidado para mim e diferente do que a empresa valoriza. Então, na Lelo, o que a gente fez de forma prática? A gente pegou tudo que a gente faz em três pilares: benefícios, eventos, de uma forma geral, que a gente tem a família na firma, né? Leva os filhos para a empresa, a gente tem a festa de final de ano, convenção de evento, a gente botou tudo que a gente faz de evento aqui também. E tudo que a gente oferece de coisas bacanas no próprio escritório e outras iniciativas. Então, a plataforma de desenvolvimento que eu falei para vocês, o café da manhã que a gente tem lá na empresa, a frutinha que a gente dá para as pessoas, tudo, mas tudo. A gente colocou tudo nesses três pilares e ouvimos as pessoas. E a partir dali, do que a gente teve de resultado disso, é que a gente direcionou melhor os nossos esforços e contamos para as pessoas. Aí vem a segunda parte que é tão importante quanto, é comunicar tudo o que você faz. Pessoal, olha, a gente ouviu vocês, o que a gente teve de resultado foi isso, para vocês. É isso aqui que é importante nessa ordem de prioridade, por isso a gente vai investir nisso e vai descontinuar isso, porque aí vamos entrar em recursos, em orçamentos, né? A gente tem dinheiros limitados, não dá para a gente fazer tudo. A gente, então, está direcionando o nosso esforço, nosso capacity, nosso investimento naquilo que vocês falaram que é importante. Essa é a forma da companhia demonstrar o cuidado com vocês. Isto para a gente é cuidar. E aí a gente vai medindo isso ao longo do tempo, traduzindo isso em números, para daí entender que a partir desta visão, a gente chama aqui de matriz de valor, mas aí as companhias podem dar, né, o nome que quiserem, a gente demonstrar que impacta na performance. Eu estou investindo na minha estratégia de pessoas, naquilo que as pessoas trouxeram que é importante. E aí eu entro em outros pilares que para mim fazem toda a diferença quando a gente fala em, eu não gosto dessa palavra de retenção, mas o engajamento, fazer com que as pessoas fiquem na companhia ou topem vir trabalhar aqui, né? Vai ter a parte da remuneração e dos benefícios, que sempre vai ter uma importância e uma relevância, mas eu coloco em pé de igualdade com, segundo, a liderança dessa pessoa direta, aquela velha premissa de que as pessoas não se desligam de empresa, se desligam de pessoas. Então, você ter um líder que busque ter essa relação com a pessoa, que seja um líder respeitoso, né, que busque essa proximidade é tão importante quanto. A gente fala da cultura da empresa, aí de novo a matriz de valor, tudo isso que a gente oferece dentro da empresa faz com que a pessoa fique, tanto quanto ter um líder preocupado e tanto quanto ter um salário, né, ali competitivo. E por último, acho que a questão do desenvolvimento.
o quanto que a companhia oferece, e não estou falando só daquele programa de formação que a gente falou aqui, de auxílio à educação, é fazer da empresa a universidade da pessoa, dar desafios, dar autonomia para ela se arriscar, para ela evoluir, mostrar que ela tem um espaço ali para ela buscar esse crescimento e esse desenvolvimento. Aí eu acho que como essas quatro coisas também convivem, também é uma forma de mostrar assim, estrategicamente o que faz as pessoas ficarem nessa linha da performance, né? Ficar e ficar performando. Então a gente olha muito para esses quatro pilares aqui. Muito bom. Muito bom. Tô tendo uma aula aqui gratuita. Maravilhoso. Estamos aprendendo juntas, todas juntas. Bom, Carol, eu... Segue aí, pode Dai, aí? segue. E aí, Ravinha? Não, pode seguir, amada. A gente está olhando aqui, conseguindo escutar a sua visão em relação ao que a empresa oferece para o funcionário, que é um ponto muito importante, né? Mas se a gente vira um pouquinho esse jogo e pensando no que o funcionário tem que oferecer para a empresa, atuando na Lelo, que é uma empresa de inovação e tecnologia, quais são as características e competências que você acredita serem essenciais para um profissional obter sucesso e se destacar? Quais dicas você daria para os nossos ouvintes? Excelente. Acho que a primeira coisa é essa capacidade que eu comentei de reaprender, desaprender, se desapegar. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque é natural do ser humano esse apego ao que a pessoa faz, à equipe que ela tem. E muitas vezes, estrategicamente, a gente precisa dessa pessoa no outro lugar. Ela tem um potencial e um poder de contribuição muito grande em outro lugar. Então, a gente busca muito pessoas que tenham é, essa vontade de aprender e de crescer e ao mesmo tempo não se apeguem tanto ao status atual das coisas. Então é algo que a gente vem trabalhando muito, muito na Lelo. A gente vai falar basicamente aqui dos chamados soft skills. Depois, justamente essa capacidade da pessoa se conectar com o outro, porque para ela buscar aprender, se desenvolver, ela tem que. E não estou falando aqui de ser introvertido, extrovertido, isso a gente vai ter sempre todos os perfis convivendo, mas o quanto que ela reconhece e entende que é importante ela buscar essas conexões justamente para ela aprender dentro do estilo dela e como ela faz isso, se ela aprende mais ouvindo, se ela aprende mais lendo, se ela gosta de tomar o cafezinho, ou se ela gosta de trocar o e-mail, ou como a pessoa prefere criar e nutrir essas relações, aí eu acho que vai de cada um. Mas a Lelo, a gente busca muito pessoas que vejam esse valor em estar com o outro, na colaboração, na co-construção, em ouvir e aprender junto. Então, se desapegar das coisas e olhar, né, para o futuro. Depois, a importância das conexões, da colaboração, do estar junto, do co-construir. E, por último, essa visão de performance, que é muito o que a gente está batendo na tecla. Então, isso é muito do que a gente espera das pessoas. E aí a performance tem algumas formas da gente olhar, tanto, né, do quanto que a pessoa está engajada com a companhia e busca se conectar com as pessoas e busca evoluir, mas também cumprir os combinados. Então, seja do modelo de trabalho, hoje a gente tem um modelo de trabalho híbrido, né, 50-50, 10 dias por semana no escritório, então esteja lá os 10 dias por semana no escritório, o seu contrato de metas, aquilo que foi comunicado e foi acompanhado ao longo do ciclo do que é esperado de você, não perca isso de vista, tanto do que você tem que entregar, como do como você tem que entregar também, aí falando dos pilares de cultura, tudo que pra gente é importante. Então, a performance desse olhar 360, da pessoa cumprir também com os combinados enquanto profissional, né, daquilo que foi acordado e foi acompanhado ao longo de todo um ciclo. Então, acho que são esses três fatores principais hoje, mas muito mais do que os hard skills, que aí eu acho que o mercado oferece de uma forma geral e a própria empresa enquanto um espaço de aprendizado também, mas acho que enquanto comportamento são os fatores principais hoje. Maravilhoso. Que aula ainda, Dai? Incrível. Com certeza. Tô Bom, a aqui gente já está apaixonada. mas infelizmente a gente está se aproximando já do final aqui do nosso Ah, bate-papo. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai para o bate-bola. fechado. Carol,
uma outra conversa que nós tivemos, tu comentasse que às vezes tu sente uma pontinha de responsabilidade extra, né? Pela Uhum. cadeira que tu ocupas, por onde tu chegasse na tua carreira, mas porque, na verdade, um líder, ele tem esta responsabilidade. O que ele fala pode afetar, para o bem ou para o mal, a Sim. carreira de um colaborador. Então, como é que é lidar com essa responsabilidade no dia a dia e o que que tu não abre mão, né, quando a gente fala do teu time e a forma como tu lidera as pessoas que estão contigo nessa jornada? Uhum. Essa pergunta, Evinha, passa um filme na cabeça, né? Porque na nossa trajetória, como parte do time de alguém, a gente também se deparou com líderes que ensinaram pra gente o que a gente quer ser pro outro e o que a gente não quer ser pro outro. Então, acho que eu carrego como líder muito os exemplos que eu tive ao longo da minha carreira, da líder que eu quero ser e da líder que eu não quero ser. Então, isso é uma reflexão minha, assim, né, comigo mesma, pelos exemplos, sejam eles positivos ou nem tanto, ao longo da carreira. Então, eu tenho muito claro para mim que tipo de líder eu quero ser e que tipo de líder que eu não quero ser a partir das minhas lições aprendidas. O que eu não abro mão, nunca abri, e aí ao longo da minha carreira com o time, desde pares, pessoas que me inspiraram ao longo da minha trajetória, como você, como as outras business partners da época, a liderança que a gente tinha, e hoje com o meu time, para mim é uma construção de relação verdadeira. Eu vou falar muito sobre isso porque é sobre a Carol. É o que eu acredito. Eu sou a pessoa do relacionamento, do estar junto, do abraço, eu sou a pessoa do contato, mas ao longo da minha carreira, e quando a gente fala de um contexto, obviamente, mais profissional, o quanto eu consigo ser transparente, sincera, honesta com as pessoas que trabalham comigo, dando feedbacks verdadeiros, entendendo que isso vai ajudar a pessoa a chegar do outro lado, por mais que não seja uma conversa fácil e que isso seja desconfortável. E foi um aprendizado. Porque num começo da tua experiência como liderança, a gente tem uma tendência a fugir Uhum. disso, a não querer se deparar com isso. Então a gente demora para tomar a decisão e paga o preço lá na frente por isso, né? Que daí entra um pouco no perfil da líder que eu não quero ser, mas pela própria pessoa. Quando a relação não está mais bacana, porque a gente consegue, né, perceber isso, né, no contato com o outro, a gente precisa tomar a decisão, por mais que ela seja difícil. Então eu não abro mão de transparência, de honestidade, de lealdade com a Carol, independentemente da Alelo. Aqui a relação sou eu e você. Se não tá legal, por qualquer uma da questão da empresa, você precisa me falar. Se não tá legal o que eu, eventualmente, a forma como eu deleguei, alguma coisa, você precisa me dizer. E eu também para você. Para ter um alinhamento de expectativa. Às vezes você acha que você está entregando aqui, para mim está aqui. Se Perfeito. a gente não conversa, se a gente não fala sobre isso de uma forma transparente, clara, a gente não se conecta. Então, eu tenho um time trazendo para minha realidade hoje que está comigo pelo menos há 5 anos, as pessoas, meu time direto. Acho que muito por uma construção que a gente fez desses combinados, da gente ter essa parceria verdadeira, que muitas vezes vão ser conversas difíceis e não confortáveis, faz parte, mas sempre para um objetivo maior de sair do outro lado, da gente estar junto. Então, acho que isso é muito importante, isso é algo que eu não abro mão. Porque a liderança, ela tem um poder muito grande, assim, você falou das coisas que a gente fala, né? Uma frase, ela pode tanto abrir portas, como ela pode Uhum. fechar o mundo para você. Então, a gente precisa ser muito intencional e cuidadoso, e verdadeiro, honesto em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz. Então, uma liderança preocupada com isso, de novo, eu não vou conseguir fazer isso com todas as pessoas da Lela. E a gente, sendo do RH, a gente é muito acionado, né? O A tempo gente é todo. muito buscado o tempo todo. Mas a gente não vai conseguir criar este nível de conexão e de profundidade com todo mundo. Mas com o nosso time, a gente precisa buscar isso intencionalmente, no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, isso é algo que eu não abro mão, de fato. Isso eu acho que é o mais importante, sabe?
Maravilhoso. E a gente precisa também ser exemplo de gestão, né, para que os Isso, líderes também possam ser, né, exato. dentro das empresas. E eu gosto de dizer que se as lideranças fizessem o seu papel de gestão de pessoas, não precisava ter RHs, É isso. É isso. né? É isso. Acredito muito Então, nisso também. esse é o ponto. É. Bom, para a gente fechar, o coração aqui já partido. Vamos fazer um bate-bola? Bora, vamos Então vamos fazer. lá. Qual a tua maior conquista? Minha maior conquista, minha família. Hoje, assim, minha filha, eu sei que é bate-bola, que é rápido, né? Mas só não tem como não falar. Minha filha fez 15 anos, né? Os seus vão Ah, fazer também. Tem uma de 15, um de 8, um de 6. Um marido que é super parceiro, né? É da minha rede de apoio, ele é o número um, que também é executivo, viaja pra caramba. Então a gente tá sempre ali na divisão, mas a minha maior conquista é a minha família, conseguir manter é, a minha família, apesar de todos esses desafios, unida junto, é isso. maravilhosa. Qual o seu lema? Meu lema é viver a vida com coragem, mas ao mesmo tempo com muita leveza. Eu acho que esse é meu lema. Coragem com leveza. O que que a Carol detesta? Eu detesto desrespeito, não tolero. Para mim, o respeito é inegociável e incoerência. A gente falar uma coisa e praticar outra. Então, eu detesto desrespeito e incoerência. E, para fechar, quem te inspira à ação? Que hoje, eu sei que a gente tem ciclos, né, de inspiração a cada fase da nossa vida. Hoje são meus filhos que me inspiram, porque com tudo isso que a gente falou, e eu me emociono, né, não tem como. De legado, de propósito, da gente fazer as coisas com intenção, com coração. Hoje eu penso muito no mundo que eu quero para eles. Então, a minha inspiração hoje em tudo que eu vou fazer é que mundo que contribuição que eu quero dar para que o mundo ele seja melhor, sabe? Para deixar isso para eles. Então, eles me inspiram muito. Ah, não tem como a gente não se emocionar, hein, Dai? Meu Deus! Todo As mundo mulheres demais. Ah, ah, fortes, ah. as mulheres fortes que iniciaram aqui, né? O Ai, é o podcast coração. já sai A gente se inspira, né? incrível, né? É, é. Maravilhosa. Bom, Carol, em nome da Datum, né, eu te agradeço imensamente o teu tempo. Nós sabemos que é um tempo restrito, né, uma agenda super atarefada. Com certeza os nossos ouvintes já, né, irão se inspirar com a tua história. Tu és uma inspiração. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? A Dai com certeza vai tomar esse café, né, Dai, porque ela está sempre aí junto com os nossos clientes. E parabéns pela tua jornada e gratidão a minha. Que honra ter conseguido Imagina. estar no início da tua trajetória e ver onde tu chegasse, né? Então, incrível, parabéns, muito Ah, obrigado. Dai, Muito prazer, Carol. Eu saio dessa conversa com certeza transformada. Tudo que você falou não só me inspirou, como também me tocou muito. E só agradecer pela sua contribuição e por ter dividido um pouquinho da sua história aqui com a gente, com os nossos ouvintes. ai, obrigada de coração, obrigada, Dai, pelo espaço. Primeiro, assim, por ter conduzido também essa conversa de uma forma tão gostosa, tão verdadeira. Acho que a gente se conectou real aqui. Te espero para esse café, para a gente falar mais sobre a vida. E a Eva, não tem como eu não me emocionar. Aqui, ó, me centrar. A Eva, ela participou real do começo da minha carreira. Ela sempre foi uma inspiração de verdade. A gente ficou muitos anos sem ter contato, né? Pela vida, né? A gente mora em estados diferentes, sempre foi. Mas a forma como ela sempre foi verdadeira com os clientes. Ela sempre foi uma referência e reconhecida. Não é porque a gente está aqui, porque a gente está num podcast, não. Eu já tive oportunidade de falar isso para ela nos bastidores, mas a Eva sempre foi uma profissional de RH reconhecida pelas lideranças que ela atendia, pela nossa liderança direta. Então, Evinha, você foi uma pessoa que me inspirou
muito no começo, na tua forma criativa, artista, atriz, colocando o coração nas coisas. Quando decidiu ser mãe, todo um pouquinho da tua jornada que eu pude observar, mas no recorte profissional, especialmente, você foi uma inspiração importantíssima para mim, para o começo da minha carreira, alguém com quem eu aprendi muito. Então, também sou muito grata a você. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje e gratidão por ter feito parte dessa jornada também, tá? Muito obrigada. Não era para terminar assim, mas Não tem como, é conexão, é amor, e é conexão. quem a gente é. É conexão. Então, aos nossos ouvintes, realmente nós esperamos que esse episódio inspire vocês de mais ação. E nos vemos em breve no próximo podcast. Meninas, um beijo. Tchau, tchau.